Quando você pensa em romantismo, o que vem em sua mente? Para alguns, trata-se apenas de obras de amor melodramáticas. Outros podem lembrar de algum poeta, como o extraordinário Álvares de Azevedo, que faleceu muito jovem, mas acha que certamente é algo antigo que falaram lá na escola. Mas, na verdade, é durante o romantismo que nasceram obras como Frankenstein, de Mary Shelley, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do alemão Goethe, que foi à época proibida em alguns países como a Itália, e que supostamente teria levado pessoas ao suicídio. Vamos falar dele mais adiante. Romantismo é, na verdade, o nome dado a um importante movimento dominante na literatura e nas outras artes, como a música e a pintura, mas o seu impacto vai muito além das artes e acaba atingindo os costumes, o pensamento e a cultura como um todo. Se você quer entender melhor, por exemplo, a Crítica da Razão de Kant ou motivações da obra do filósofo Hegel, é preciso entender o romantismo. Com certeza, muito do que você vê e até mesmo consome atualmente como um filme, uma série de TV e outros objetos culturais podem ter tido origem com esse movimento. Por isso a importância de compreender o movimento desta grandeza neste caminho de se tornar um pensador. O romantismo, enquanto movimento artístico, estende-se do final do século XVIII até meados do século XIX. Ele aconteceu na Alemanha, Inglaterra, França e se estendeu ainda pela Espanha, Portugal, dentre outros. No Brasil, o movimento também foi muito expressivo, com 3 gerações de poetas e artistas. Vamos ver sobre ele especificamente numa outra aula. Contexto histórico e social. O maior acontecimento histórico que leva ao surgimento do romantismo é a Revolução Francesa. O foco da Revolução era criar liberdade política e social, igualdade e fraternidade. A intenção era abolir o poder das classes dominantes. A Revolução foi violenta e se fez sentir em toda a Europa. Da mesma forma que a Revolução, o romantismo caracteriza-se por uma rejeição ao classicismo e ao neoclassicismo, com todas as suas regras em todas as artes. O romantismo quer se ver livre das regras de composição clássicas. Esse era o seu ideal de liberdade. Valorizar a imaginação e a emoção sobre a razão, justamente por contrariar o iluminismo, a Idade da Razão, que dominava o século XVIII. Outro acontecimento histórico importante é a Revolução Industrial. A partir dela, especialmente na Inglaterra, tem-se a mudança nas formas de produção e ainda sai de uma sociedade baseada na agricultura para uma sociedade urbana. As condições de trabalho eram péssimas, com cargas de horário de 16 horas por dia e até trabalho infantil. A vida urbana na periferia é muito difícil e sofrida. O romantismo também vai se voltar contra essa vida urbana e vai se voltar para a natureza, para paisagens idealizadas. Sobre o contexto, vale dizer ainda que, nos Estados Unidos, em 1776, já havia sido assinada a sua Declaração de Independência. O romantismo não é tão significativo lá como na Europa, mas ainda assim tem obras e autores importantes como Edgar Allan Poe. Características gerais do romantismo. Amor à natureza. A natureza ganha destaque na obra romântica. Ela é o local do consolo, da confissão dos românticos. Ela ganha contornos de personificação. Reflete e se relaciona com o estado sentimental do protagonista. Em alguns casos, ela também pode pré-anunciar o destino dele ou aquilo que o espera. Vale lembrar que a Revolução Industrial transferiu a vida do campo para a cidade, o êxodo rural. As crises enfrentadas pela vida na cidade aumenta esse desejo pela natureza. Subjetivismo. Os românticos exaltam em sua obra o seu eu interior, refutam a impessoalidade. Normalmente, essa exaltação do seu íntimo é exagerada. Sentem um certo prazer na sua melancolia e no seu sofrimento. Suas emoções e a sua intuição estão no cerne da sua criação artística. Os sentidos sobrepõem a razão. Isso, inclusive, pode ser visto como uma rejeição à chamada idade da razão. Com isso, vale ressaltar que a figura do artista ou poeta ganha destaque. Ele é visto como criador e não mero intérprete da natureza ou de outros temas artísticos. É da sua emoção e individualidade que surge a verdadeira criação artística. Nacionalismo ou patriotismo. Existe no romantismo um apreço pelos símbolos nacionais, pelo folclore, costumes, tradições e até a arte popular, uma verdadeira exaltação da pátria,
da história da nação, de onde floresce esse sentimento forte de nacionalismo. Mas, como sempre, de forma idealizada, exagera-se os feitos e as qualidades. Muitas vezes o herói romântico é virtuoso e grandioso, pode ser até algum personagem histórico. Em muitas obras do romantismo, em países europeus, por exemplo, a figura do cavaleiro medieval dá vida a esse herói. No Brasil, algumas obras têm no índio esse herói imaculado. Idealização. Para os românticos, tudo é idealizado. Assim ele ama a natureza, mas uma natureza perfeita. Idealiza a mulher amada de tal forma até que seja impossível a realização do amor. Qualquer pessoa, valor ou objeto não é tomado de forma real, mas sempre de forma idealizada. Liberdade de conteúdo e forma. O romantismo absorve o ideal de liberdade da Revolução Francesa. Assim, eles se voltam contra as regras, contra o padrão clássico. A liberdade não é somente tema das obras românticas, mas eles buscam também uma liberdade nas formas de composição artísticas. Pessimismo e o mal do século. A melhor definição desta característica é do escritor e ensaísta francês François-René de Chateaubriand. Nós vivemos com um coração cheio de um mundo vazio, e sem ter usado nada, estamos desiludidos com tudo. É o pessimismo da realização do indivíduo que se vê em crise, que quer fugir da realidade à sua volta. Nas obras, tal característica se manifesta por um culto da melancolia, tédio e, em alguns casos, se transforma até em trágico desespero. Escapismo. Como o romântico não aceita a realidade, ele sente necessidade de fugir dela. Ele quer escapar do tédio que ele sente. E lembre-se que ele exagera muito o que ele sente. Assim, ele procura fugir para a natureza idealizada, para lugares exóticos, como velhas ruínas, e até mesmo para o passado, como a sua infância, ou para algum ponto da história, como a época medieval. Culto ao sobrenatural. Durante o romantismo, os temas relacionados ao fantástico, ao mistério sobrenatural, ganham força. Muitas pinturas e narrativas estão envolvidas numa atmosfera sombria e até de horror. Tal característica deriva também desta fuga do real. O sobrenatural aparece também em autores, mas com o tema da religiosidade virtuosa e inocente, com uma valorização da religião cristã, em contraposição aos temas da mitologia clássica. Essas são características gerais que permeiam as obras do romantismo. Dependendo do autor, podem aparecer alguma variante. Evidentemente, certas características são mais proeminentes em determinados artistas do que em outros. Ainda é preciso ter em mente que, conforme a nacionalidade ou a forma de arte, como a música, a literatura, a pintura e as outras artes plásticas, essas características podem se acentuar ou não. No dia 9 de fevereiro, vai acontecer a Masterclass O Poder do Conhecimento, um evento 100% online e 100% gratuito, onde nós do Superleituras vamos mostrar pela primeira vez a metodologia que usamos para transformar o conhecimento de filosofia, literatura e artes em inteligência prática. Para se cadastrar, é só clicar no link. Até lá!